Nós tínhamos que o roscamento, né, é uma atividade, uma operação de usinagem que a gente gera filetes de rosca. Eles podem ser tanto internos quanto externos, né? Nós vimos, na verdade, o roscamento com ferramenta de ponta única, o ciclo X76, né? Então existem vários métodos de fabricação de roscas, né? Tanto roscas externas quanto roscas internas. Inclusive, eu falei para vocês, né, lá na gravação que nós temos inclusive até métodos que envolvem a conformação, né, onde não tem geração de cavaco, então eu consigo gerar roscas, né, tá aqui ó, também, ó, laminação de roscas, processo de conformação mecânica, deformando o material no regime plástico e eu consigo deformar esse material e gerar os perfis, os filetes de rosca. Existem vários tipos de roscas, né, nós vamos trabalhar com o perfil triangular no sistema métrico, né, que ele tem aí a crista plana e a raiz arredondada, o ângulo de 60 graus, o ângulo da rosca. Vimos alguns parâmetros, alguns constituintes, né, da rosca, tá bom? Então, nós temos aí tanto a rosca externa, né, quanto a rosca interna. Então, a aula de hoje eu quero fazer essa rosca aqui com vocês, ó, a rosca interna no simulador. Então, nós tínhamos o ciclo de roscamento automático, ele tem uma cara aí meio estranha, né? São dois blocos também, mas ele também não tem muito segredo, né? Então, nós temos o X66P, né? São 6 algarismos, né? O número de repetições, 00, o 01, 02, o comprimento angular, que nós vamos trabalhar como 0, e o ângulo da ferramenta, que vai ser 60, porque é uma ferramenta, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é da Sandvik, é uma ferramenta lá de perfil completo para roscamento com ferramenta de ponta única. Então o ângulo vai ser 60 graus, porque é uma rosca métrica, tá bom? Aí o Q, que é a mínima profundidade de corte, o R é a profundidade do último passe, né? Nós vimos também isso na nossa última aula. E o segundo bloco, né, X, né? Notem que nós temos uns parâmetros que são calculados, né? Então vocês vão ter que fazer isso também na avaliação de vocês, tá bom? Vocês vão colocar lá o cálculo. Vão calcular e colocar lá o cálculo do diâmetro final. Para rosca externa, nós calculamos o diâmetro final, tá bom? Para rosca interna, nós vamos calcular o diâmetro inicial. Nós vamos ver isso hoje. Muda esse parâmetro. Na verdade, esse parâmetro aqui não muda, né? Não muda. Sempre x vai ser o diâmetro final, tá bom? Só que lá na rosca interna, nós vamos ter que procurar saber quem é o diâmetro inicial para a gente fazer o furo. Vocês vão entender daqui a pouco. Z é o comprimento final do roscamento. P é a altura do filete da rosca, que nós vamos calcular. Ela é dada em milésimos do milímetro. Que é a profundidade do primeiro passo, que também é calculada. E F, notem que F não é o avanço, né? Agora o F é o passo da rosca, tá bom? Então esse F vai ser programado aqui como o passo da rosca. Então nós vimos, né? Aqui ó, como é que funciona, né? Aí a cara da ferramenta, né? Vimos aí algumas recomendações aí de fabricante, de ferramentas, né? Então são ferramentas de roscar. Tá aqui ó, a cara dela, uma ferramenta. Isso aqui é da Sandvik, né? É o catálogo da Sandvik. Eu vou mandar para vocês esse catálogo, porque vocês também na avaliação P2, vocês vão buscar as ferramentas lá nesse catálogo, tá bom? Vocês vão ter que pensar lá a ferramenta. Poxa, eu vou usar a ferramenta ferro fundido. Eu vou estar lá. Perceberam que eu tenho cada um material diferente aí para vocês, né? Eu dei uma liga de titânio, né? Aí para Stephanie, a liga de titânio. Aí, se a Stephanie tiver que usinar essa liga de titânio, ela vai usar uma ferramenta. A gente está trabalhando com ferramentas de metal duro, né? Aqui na Sandvik, né? A Sandvik trabalha com insertos intercambiáveis de metal duro. Então, a classe S, né? Tá aqui, ó. Classe S é a classe de superligas, né? S é a classe de metal duros, né? Então, nós temos 6 classes de metal duro. Por mais que a Sandvik ela trabalha com 4, né? Lá no catálogo dela tem a classe H para materiais endurecidos e a classe N para não metálicos, né? Então, o Igor ficou aí com uma liga de alumínio. A liga de alumínio é
uma é um não metal, um não ferroso, perdão. Eu falei não metálico, né, pessoal, mas tá errado. É não ferroso, ok? Materiais não ferrosos. Então, liga de alumínio, liga de cobre, são materiais que vão utilizar esse tipo de ferramenta, tá bom? Ah, é um aço, for usar uma classe P, né? Ferramenta de metal duro. Então, vamos especificar segundo o material, tá bom? E note que cada material também ele vai ter velocidades de corte diferentes, né? Então, notem aqui ó, que por arroscar, para fazer o arroscamento... O que foi, amor? Deixa... Poxa... Desculpa, pessoal. Só um minuto. Fecha a janela, então. Poxa... Então, pessoal, notem que a velocidade de corte é bem menor nas superligas. Só um instante aqui, pessoal. Fica aí. Pronto, estou de volta. Então, a superliga, né, são materiais de difícil usinabilidade, que a gente fala, né? Superliga de titânio, superliga de níquel, são materiais que são muito difíceis, tem uma explicação, né? Não sei se vocês lembram por quê, não sei se vocês já fizeram esse problema com o Jean, né? De usinagem, mas tem uma explicação por que essas ligas de níquel e de titânio elas têm essa dificuldade de usinar. E realmente, na prática, elas são bem difíceis de usinar, tá bom? Então, as velocidades de corte... Então, se vocês colocarem lá, se for o material de vocês, a liga de... É o Inconel, uma liga de níquel, né? O Inconel. Então, se vocês colocarem lá 200 metros por minuto, 160, aí vai estar errado, ok? Então, vamos usar aí esses parâmetros que o fabricante, né? Não é necessário colocar lá o mesmo valor do fabricante, né? Mas se ele der o 15 lá pro roscamento externo, eu não posso colocar 150, tá bom? Então tem que ser 40, não precisa ser 15, mas não pode ser também 150, tá bom? Então a gente fez essa peça aqui no simulador. Então o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, é que aqui ó, no X, ó, nós temos que calcular esse x. Por quê? Porque esse x aqui, ó, quando ele deu aqui para nós, a rosca, ele diz aqui que é uma rosca métrica M, rosca métrica de 25 milímetros por passo de 2. Então, a rosca externa ela vai ter o comprimento, a altura lá do filete, né, com esse valor de 25 milímetros. Só que eu preciso, né, calcular o diâmetro final. Porque o que vai acontecer? Essa ferramenta aqui, ela vai vir e ela vai começar a usinar, nós tínhamos no simulador, e ela vai remover material. Então, o pé, né, da rosca, ela vai ficar com o diâmetro final. Que falou esse diâmetro final? Não sei. Eu vou ter que calcular. Então, esse x aqui, ó, ele vai ser calculado. Lá no diâmetro na rosca interna, nós vamos colocar já direto. A gente vai ver que é diferente. A gente vai precisar calcular esse valor, tá bom? Z-27. Por que eu coloquei Z-27? Ó? Porque a rosca aqui, na verdade, ó, ela não é 28, né? Ó? Ela é 28 menos 3, né? Então, na verdade, ela tem 25, né? Esse canal aqui é para a ferramenta sair, né? Então, a rosca, ela tem 25. Então, eu coloquei aqui Z-27 para a rosca ela sair, né? Ela não vai dar usinando esses 2 milímetros aqui. É só para ela sair, para ela não sair aqui no 25 certinho, tá bom? Ela continua para ela sair aí tranquila, tá bom? Aí o P, Q são valores, são parâmetros calculados também, tá bom? Esse Q e esse R, principalmente esse Q eu peguei do fabricante também. Então, nós vimos esse programa na nossa última aula, tá bom? Então, aqui os cálculos auxiliares, então a altura do filete, que é o P do programa, é dada aí por 0,65, uma formulazinha. Eu utilizei o diâmetro final, 22,4, por quê? Porque ele vai ser o diâmetro inicial, que é 25,
menos 2 vezes o P, né, que é a altura do filete. Deu 22,4. E a profundidade do primeiro passo, nós temos essa fórmula, né? Então eu sei 8 passadas, né? Eu sei aqui uma referência aqui do fabricante, né? Um passo de 2, né? Então aqui 8 aí. Poderia ser também outro valor, porque é só uma recomendação, né, do fabricante. E eu vou achar, né, o valor de Q, esse valor aqui, tá bom? Notem que aqui nós temos milésimos de milímetro, né? Por isso que eu multipliquei aqui por 1000, ok? Agora, o que eu quero chamar a atenção é essa questão aqui, mas antes eu quero voltar aqui para falar para vocês, então, como é que vai funcionar, né? Então, o que vai acontecer lá com a nossa peça lá, com a nossa prova 2, né? Essa pecinha aqui, ó, não tem como, eu até falei no vídeo, né? Não tem como eu colocar isso aqui, ó, no simulador, essa peça aqui, ó, no simulador só para fazer a rosca, não tem como. Não tem como. No simulador eu coloco lá uma barra bruta, né? Eu consigo até colocar furos lá no simulador, mas não consigo colocar esse formato aqui, ó, tá bom? Por isso que lá no simulador eu mandei para vocês, né? Eu mandei para vocês o programa ontem, tá lá nos anexos lá do Classroom. E eu coloquei o programa que eu fiz, né? Então, notem que para eu chegar nessa situação aqui, ó, para eu fazer a rosca, por mais que aqui só tenha a parte da rosca, tem que ter toda uma programação anterior. Por quê? Porque eu tenho a peça bruta, então eu fiz um ciclo de desbaste, que é exatamente o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer um ciclo, vocês vão colocar uma peça bruta. Eu vou dar essa peça aqui para vocês, por exemplo. Vocês vão colocar a peça bruta lá na. Imaginar, né? Como se fosse uma peça bruta. E fazer primeiro o ciclo de desbaste. Pode ser longitudinal ou transversal. Eu vou dar para vocês a orientação. A Celine é transversal, o Matheus é longitudinal. Depois do ciclo de desbaste, notem que lá eu não vou falar para vocês, o ciclo de acabamento. Não, eu não vou falar. Já está subtendido no ciclo de desbaste. Vocês vão fazer um acabamento. Porque no desbaste nós não deixamos um sobremetal, tanto em X quanto em Z. A gente sempre deixa, né? A gente inclusive é um parâmetro da programação do G71 e do G72, que são os ciclos de desbaste transversal, longitudinal e transversal, respectivamente. Então, vai ter que vir o G70 depois, tá bom? Então, mais que eu não fale para vocês lá, já está subtendido, que tem que ter um G70 depois. Com outra ferramenta, tá bom? Uma ferramenta de torneamento, uma ferramenta de acabamento, né? Que é uma ferramenta diferente, e ela vai fazer o ciclo de desbaste. Então, nesse ciclo de desbaste, pessoal, vocês não vão fazer esse canal aqui ainda, tá bom? Vocês vão fazer apenas essa parte bruta aqui, ó, sem o canal. Porque o canal aqui, vocês vão fazer por um ciclo de canal, ou vocês podem até fazer, se for só um canal, como é esse caso aí, vocês podem até fazer usando a função G4, né? Que nós tínhamos, que é a função tempo de permanência. Na verdade, a função G4 ela não é para fazer o canal em si, né? O canal ele é feito com função G1, né? A gente coloca lá o G4 só para dar um tempo parado ali de ferramenta para ela garantir ali toda a remoção de material. Então vocês podem fazer, eu fiz no programa de vocês lá que eu mandei, eu fiz usando o G1 e o G4, tá bom? Então esse canal ele não é feito no ciclo de roscamento, no ciclo de desbaste, tá bom? Então agora eu fiz o canal, aí agora a peça está pronta, bonitinha. Aí agora eu faço o ciclo de roscamento que tem essa cara aqui, ó. P010060, Q80, R0.08 e aqui o segundo bloco, tá bom? E lá no simulador eu ainda fiz mais, né? No simulador na nossa aula passada, eu ainda fiz o corte, né? Então eu fiz o corte usando o bedame, né? Que é a ferramenta que pode ser utilizada para fazer canal ou para cortar também, tá certo? Então eu fiz um corte usando o ciclo de canal. Lá eu já fiz usando o ciclo de canal, tá bom? Tem lá também no programa que eu mandei para vocês. Esse programa é legal porque já vai servir como exemplo para vocês, tá bom? O que eu mandei ontem à noite. Vai servir como exemplo para vocês. É claro, não vai ser a mesma coisa, mas vocês vão conseguir ter uma ideia, né, geral de como é que funciona, tá bom? Então, para cada ferramenta, eu não falei também, né, pessoal, mas a ferramenta do ciclo de canal é outra ferramenta. Então, você chama a ferramenta T3, ciclo de canal. Ferramenta T4, ferramenta de roscar externa, tá bom? Que é essa ferramenta aí, tá certo? Então, provavelmente, o que vai acontecer na prova?
nessa prova P2, vocês vão fazer o G71 ou o G72, dependendo aí do que eu pedir. Aí depois vocês vão fazer o G70, depois vocês vão fazer o G75, o ciclo de canal. Depois vocês vão fazer o G76, que é o ciclo de roscamento. Aí, hoje nós vamos estudar, na verdade na sexta-feira, nós vamos estudar os ciclos de furação. Mas hoje a gente vai ver um ciclo de furação aí, que é um ciclo aí que eu não ministro essa aula de ciclo de furação G74, mas eu vou colocar aí para ilustrar, para a gente fazer o furo, para a gente fazer também o roscamento interno. Então vocês vão fazer esse furação, vocês vão fazer também o mantrilhamento. O mantrilhamento, se eu não me engano, o mantrilhamento é o G85. Que na verdade não é mantrilhamento, eu vou explicar para vocês que no simulador é um torneamento interno. Existe diferença entre mantrilhamento e torneamento interno. São operações diferentes. Só que no simulador é um torneamento interno. A gente vai ver que é um torneamento interno. Por mais que a gente chame de ciclo de mantrilhamento, mas na verdade é um torneamento interno. E depois nós vamos fazer o G64, que é ciclo de furação, G85, ciclo de mantrilhamento, torneamento interno. Aí nós vamos fazer a rosca interna também. Então, a rosca interna hoje nós vamos fazer pelo G76, tá bom? Só que, provavelmente na avaliação de vocês, nós vamos usar o macho de corte. O ciclo de furação com macho de corte, posso estar enganado, vai ser o G84, tá bom? E depois, para finalizar, a gente vai fazer um faceamento aí também, que é o G65, para a gente também usar aí o ciclo de faceamento. Sei lá, eu vou pedir para vocês tirarem. Tira esse chanfre aqui, ó. Esse chanfre de 1,75 aqui, ó. Eu não quero ele. Lá no final. Então vocês vão fazer o ciclo para remover esse chanfre aqui, tá bom? Então, uma ferramenta de desbaste externo, ferramenta de acabamento, ferramenta de canal, ferramenta de roscar externa, broca, que é uma ferramenta de furação, ferramenta de torneamento interno, ferramenta de roscar, né? Roscar externa, né? Perdão, interna, ou o macho, né? Nós vamos conhecer o macho de corte, então esse aqui também seria o 7, né? E o G35 é uma ferramenta, né? Pode até ser a ferramenta 1, uma ferramenta de fazer o faceamento, então pode ser a ferramenta 1, ou pode colocar outra, né? 8. Então vocês vão ter aí 8 ferramentas, vão estar fazendo 8 ciclos, tá certo? Além disso, vocês vão ter que também especificar, né, a ferramenta, né, igual eu fiz naquele exercício do G4, também está aí com vocês, tá lá no material lá de vocês. O G4, vocês vão calcular a potência, tá bom? A potência vocês vão calcular para o desbaste apenas, vocês vão pegar os parâmetros de desbaste, porque o desbaste é a operação que tem maior taxa de remoção de material. Então, vai ser que vai existir maior potência, tá bom? Não precisa fazer o cálculo da potência de todas as operações, porque vão mudar, né? Os parâmetros de velocidade de corte, avanço, tá bom? Então, façam apenas para o G32. Então, lá naquele material da aula do G4, lá na parte P1, tem lá, ó, vocês vão dizer qual é a máquina, qual é o fluido de corte, tá bom? Professor, eu estou trabalhando com material endurecido. Material endurecido não precisa trabalhar com fluido de corte, tá bom? Então, vamos especificar tudo que for possível, né? Bem parecido com o que está lá no G4, tá bom? Ferramenta, G71, ferramenta de desbaste. Ok, Lucas. Eu vou usar a ferramenta tal com os parâmetros tal. Então, colocar lá os parâmetros, discriminar tudinho, tá bom? Então, mais ou menos vai ser isso aí que nós vamos fazer. Que vocês farão, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui então o ciclo de roscamento interno, ele é bem parecido, é a mesma sintaxe, tá aqui, ó. Só que acontece o seguinte, ó, nós temos um problema. Lá no simulador a gente até consegue colocar esse furo, mas na prática o que vai acontecer? Vocês vão ter que fazer um furo antes, né? O simulador ele é legal, mas ele não simula. Na prática, eu não vou colocar no CNC, eu não vou escolher lá um parâmetro e vai surgir do nada o furo. Isso não existe na vida real, tá bom? Então vocês vão ter que fazer esse furo. Professor, como é que eu faço esse furo? Através de uma operação chamada furação, tá bom?
Então, aqui, ó, nós vamos ter o x66, primeiro bloco, né? Bonitinho, não tem segredo. O segundo bloco, o que vai mudar basicamente é isso aqui, ó. Que aqui, ó, nota que é o diâmetro final. Então, já é esse diâmetro aqui, ó. Já é o x20, tá bom? Então, o que eu vou ter que calcular? Vou ter que calcular o diâmetro inicial desse furo aqui, ó. Tá bom? E note que coloquei z-43 porque a ferramenta ela vai sair também aqui um pouquinho, tá bom? PQ é F1,5, né? Tá aqui, ó. O e-mail é o passo e P e Q são parâmetros que nós vamos calcular. Então, o ciclo de furação, que isso aqui é um extra, né? Isso aqui é um bônus, né? Geralmente eu não falo do G74. A gente vai estudar os ciclos de furação na próxima aula, que é o G83, G84 e G85, que é o ciclo de furação, ciclo de roscamento com macho e o ciclo de mandrilhamento. E o G80, né, que cancela esses ciclos. Mas eu achei legal a gente usar esse G74 aqui para não adiantar a aula da sexta-feira. Eu coloquei aqui o ciclo G74, que é bem parecido com o ciclo G83. Então ele tem dois blocos, né? O primeiro bloco é G74R e o segundo é G74ZQF. Então esse R é o retorno incremental para quebra de cavaco. Então a ferramenta avança e retorna. Avança e vai retorna. E avança e retorna para remover o cavaco. O Z é a posição total, né, do meu furo, é o comprimento do furo, tá bom? O Q é o incremento quando a ferramenta avança, e F, né, é o avanço durante a furação. Lembrando também, pessoal, que essa furação que nós vamos fazer aqui é furação no torno mecânico, né? É a furação no torno CNC, tá bom? Geralmente operações de furação, elas são feitas em centros de usinagem ou em furadeiras, né? Então são verticais, né? Aqui nós vamos ver daqui a pouco que a nossa ferramenta ela vai estar na horizontal, tá bom? Então tá aqui, ó, a peça bruta, G64, a ferramenta é uma broca, né? E nós vamos ter, né, aqui um furo, ok? A peça com o furo. Então aqui são cálculos que eu já tinha feito, né? O passo lá é 1,5, então a altura do filete é 935, porque é em milésimos. A quantidade do primeiro passe, né, considerando aí 9 passadas, nós vamos ter aí que o Q vai ser 352, que está lá no programa. E o diâmetro inicial, que não faz no programa não, viu, pessoal? Esse DI não faz no programa. Quem faz no programa é o diâmetro final, que já é o 20, que já está lá no desenho técnico. Só que eu tenho que calcular ele, ó, porque eu quero fazer com vocês o furo. Então, como é que eu calculo? Ó? O diâmetro DI vai ser o diâmetro final, que é 20, menos 2 vezes a altura do filete. Então, tem o 18,05. Então, o meu furo inicial ele vai ter que ter um diâmetro de 18. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter uma broca de 18 milímetros para fazer esse furo. Porque o furo ele vai ficar, né, com o diâmetro final do furo, é o diâmetro da broca. Tá bom? O que vai acontecer também, pessoal? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer esse furo também. Para fazer o roscamento com o macho. O macho de corte. Então, o que vai acontecer? Nem sempre o diâmetro, a gente vai ter a broca, né? Para a gente poder... vamos imaginar que a gente não tem uma broca de 18. A gente só tem uma broca de 15. Então, eu não posso fazer uma furação com uma broca de 15 e mandar ver e fazer o meu roscamento interno. Então, nós vamos ver que nós vamos fazer um alargamento usando o torneamento interno, uma ferramenta de tornear interna. Então, lá nas aulas de G1, G2, G3, era um torneamento externo, tá bom? Uma ferramenta externa. Agora nós vamos usar uma ferramenta interna, ou seja, ela vai ter uma barra, é parecido com uma barra de mandrilhar, né? Por isso que a gente chama, né, barra de mandrilhar, porque é um torneamento interno, ele vai ter que ter uma barra para penetrar no furo, tá bom? Então, nós vamos fazer isso na nossa próxima aula. Nós vamos usar uma broca com um diâmetro diferente e nós vamos fazer um alargamento usando esse torneamento interno, para depois a gente fazer o roscamento com macho, tá bom? Então aqui nós vamos ter que ter uma broca de 18 milímetros, tá bom? Então o programa é esse aqui, ó. É o programa de furação e roscamento. Eu vou mandar para vocês esse slide atualizado, né? O roscamento, ele é uma rosca métrica de 20 por 1,5. Então eu fiz aqui, ó,
O cabeçalho, broca, né, de 18 milímetros, o ciclo de furação é Z-50, que o incremento da minha broca vai ser de 10 milímetros, como eu trabalho com milésimos de milímetros, ficou 10 mil, e o avanço 0,2, tá bom? Retração de 2 milímetros. E depois eu faço o roscamento interno, ó, note aí, ó. Eu peguei aquele programa que estava anterior e joguei para cá, tá bom? Os parâmetros que a gente calculou, tudo bonitinho. Só mudei aqui o Z, tá bom? E o material ferro fundido, né? Então, notem aqui também que eu usei ó, um G97, mudei agora. Eu estou trabalhando agora com a rotação constante, né? Então, esse S16.500 só foi calculado, tá bom? Não foi jogado aqui à toa, né? Lembrem lá que a velocidade de corte, isso aqui é uma equação que a gente usa lá na prática, né? Ó, ele é πdn por 1000, né? Se eu considerar esse D aqui ó, como em milímetros, né? Então, notem que agora, lá no fabricante ele me dá a velocidade de corte. Aqui é a rotação, esse aqui é o N, ó, esse S aqui é o valor de N. Então, como é que eu calculei esse valor aqui? Ó? Eu usei essa equação. Peguei a velocidade lá do fabricante, multipliquei por 1000, dividi por π e pelo diâmetro, né? Que é a dimensão aí que eu vou né, ter o diâmetro aí da minha peça. Então, N né, vai ser calculado aí por esse valor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou descompartilhar aqui e vamos ver isso aí no simulador. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue rodar. Compartilhar aqui uma janela. Tá aqui. Isso. Ok. Vou mostrar aqui. Tá aqui, ó. Nós temos uma peça. É uma peça de ferro fundido, né? Vai ficar mais bonito aí pra gente ver. Ela tem 40 por 180, tá bom? Parecida com aquela peça que... É a peça né, que nós vimos, né? Só que o que eu fiz, né? Eu fiz ela com um comprimento maior, para evitar colisões, né? Então eu coloquei 100, né? Mas o que importa é que é o diâmetro. O diâmetro é 40, né? Ela tem 100. Lá no desenho, né? Ela era menor, tá bom? Fala aí, Carlos. Professor, qual é o nome desse tipo de painel que o senhor usa? Painel, como assim? Aí no simulador, porque tem vários, né? Dá para Sim, escolher. sim, sim, sim. Ah, tá. Tu quer saber o modelo, né? Esse aqui é o Isso. Fanuc, ó. Tá aqui, ó. É o Fanuc OIT, tá bom? É o Fanuc OIT. Tá. Todas as minhas programações são no Fanuc OIT. Se vocês tiverem esse software, inclusive está bem aqui, ó, o nome, ó. Fanuc OI ou 0IT, né? Quando vocês vão abrir esse software, ele vai dar lá um monte de módulos de CNC, tá bom? Inclusive, eu até mostrei para vocês lá na nossa primeira aula. Primeiras aulas que a gente fez até um centro de usinagem. Ele traz até centros de usinagem. Então, ele traz torno e centro de usinagem. O centro de usinagem do Fanuc é o OIM, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu botei o programa, tá aqui, um programa simples, né? Bem menor, né? Porque basicamente furar e também fazer o roscamento. Eu vou mostrar para vocês aqui a ferramenta. Ó. A ferramenta está aqui, ó. Aqui, ó. Broca, furação. Furação, broca. Então, vocês vão vir aqui, ó, e vocês vão ter que mudar o diâmetro, ó. Lá era 18, né? Então, vocês vão colocar aqui 18. E a gente também tem que prestar atenção, pessoal, no comprimento da broca. Porque se eu colocar o comprimento muito pequeno, ó, lembra que o meu Z que eu vou fazer a furação era 40. Se eu colocar aqui ó, um comprimento de 20, provavelmente essa broca ela não vai né, conseguir né, penetrar até o comprimento de 40. Né? Então a gente vai colocar aqui ó, o comprimento que faz sentido, tá certo? 60. E o diâmetro tem que ser 18, né, pessoal? Eu poderia até colocar aqui uma broca de 15 ó, e fazer o alargamento depois. Mas não posso fazer uma broca um furo de 18 e colocar uma broca de 20. Como é que eu faço? Não tem como. Se eu fizer um furo de 15, ainda dá para arrumar,
tá bom? Para 18, mas se fizer um de 20, tá errado. A peça foi embora, né? Matei a peça, tá bom? Aqui, ó, nós temos, ó, rosca interna. Note aqui, nós temos a rosca externa e a rosca interna. Note aqui, aqui, a rosca interna, ela vai ter um parâmetro, né, que é essa largura aqui, ó, que é a largura aqui dessa barra, tá bom? Então, se o meu furo é de 18, tem como essa barra ter largura de 30? Vai entrar nesse furo de 18? Não entra. Não entra. Tá bom? Então eu tenho que mudar aqui também, ó. Tem que colocar aqui 10. Não sei nem se eu mudei, inclusive, mas vamos ver aí se ele roda, né? Então a gente vai ter que mudar aqui. A gente vai ver isso na sexta-feira também, tá bom? E o macho tá aqui, ó. A gente vai ver o macho na sexta-feira. Macho de corte. Então, o macho de corte não é uma broca, viu, pessoal? O macho de corte não é uma broca. São ferramentas, por mais que ele lembre um pouquinho, mas não é uma broca, tá bom? Vamos falar do macho de corte na sexta-feira. Então, eu inseri aqui as ferramentas na posição 1 e 2, né? Coloquei, deixa eu ver aqui, ferramenta 9. Ó, eu mudei aqui a largura, ó. A largura eu coloquei 12, justamente para ela conseguir penetrar no furo de 18. E aqui a furação eu coloquei, ó, o diâmetro aqui, ó, 18, tá bom? Outro ponto aqui, pessoal, que é um ponto também prático, o que acontece? Ó, quando eu for fazer aqui o posicionamento rápido da broca, eu posso, inclusive, já fazer aqui direto no centro. Ó. A broca ela tem essa vantagem. Ó. E, geralmente, na prática, é isso que a gente faz, tá bom? Aqui não tá a ferramenta 2, ó, aqui é a ferramenta de roscar, tá bom? Se eu for aqui em posição, ó, aqui, ó, T2, ó, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar e vou fazer aqui aquela mudança, né? Para a gente fazer aqui uma simulação do referenciamento. Espero que ele não feche. Se fechar, já sabe, né, pessoal? Eu gravo e mando para vocês, tá bom? Eu continuo aqui, gravo, depois corto esse meio termo e mando para vocês. Então, o que acontece? Eu vou mudar aqui, ó, vou colocar aqui no modo MDI, que é o modo manual, né? É o modo rascunho, prog, MDI, né? Aqui. Vou chamar T101. For estar aqui início de ciclo, já ele trocou a ferramenta, ó, posicionamento, ó, T1, tá bom? Então, se eu colocar aqui em posicionamento rápido, geralmente com a broca, no torno, a gente usa assim, ó, perceberam? A gente faz isso mesmo, a broca a gente faz esse referenciamento no centro, tá bom? Então, eu já curvei no centro, tá bom? Então, quando eu for aqui em offsetting, for colocar aqui, ó, a geometria, aqui é a ferramenta 1, né? Então eu vou colocar x0. Então note que quando eu coloco o posicionamento aqui na região periférica, eu coloco o x diâmetro, x40. Só que agora eu referenciei ela no centro, então já é o x0 direto. Medir e o z0 direto, tá bom? Então aqui já é o zero peça. Em todas essas peças aqui no torno, o zero peça fica aqui no centro. Professor, eu quero colocar aqui. Pode colocar, mas vai complicar aí a vida. Para que a gente vai complicar a nossa vida? Tá bom? Então a gente vai colocar aqui direto, tá bom? Então eu vou retornar aqui em Z. Eu vou fazer agora o referenciamento da segunda ferramenta. Já está feito, né? Mas eu vou fazer aqui novamente. Então, notem que a ferramenta 1 que está aí acionada. Então eu vou ter que trocar para a ferramenta 2. Então, aqui no simulador, nós trocamos usando o MDI. Vou tomar aqui uma água. Então eu vou colocar T202, deixa eu colocar logo aqui. T202, vou estar início de ciclo. O posicionamento está aqui, ó, T2. Se eu vier agora com um posicionamento rápido, agora eu vou colocar aqui, ó, na extremidade, ó. Olha lá, ó, a ferramenta de roscar interna, né, ela vem aqui para a extremidade e eu faço, né, o offsetting. Aí eu vou colocar, agora sim, ó, vai ser Z0. E agora vai ser x40, não vai ser mais x20, x0, né? Vai ser x40. Tá aí. Vou voltar aqui para o meu ponto de referência em x, em z. Isso. E agora eu vou mandar ver, né? Programação. Vou colocar aqui no modo automático. Vou posicionar aqui.
Como eu vou fazer a furação, pessoal, não tem como a gente enxergar por dentro o roscamento, é roscamento interno. Então, o simulador ele tem essa função aqui, ó, para fazer uma seção na peça para a gente enxergar, tá bom? Então, vamos lá, vou mandar aqui ver início de ciclo. Então, foi posicionar a ferramenta. Eu não coloquei nada de M0 aí para ficar parando, né? Ela vai rodar aí direto. Então, vou tirar aqui para ver, ó. Ó lá, ó. Então, o furo foi feito de 18 milímetros, voltou para o G28, né? Eu joguei para referência, trocou de ferramenta lá no G28 e agora ele vai vir fazer o roscamento interno, né? Posicionou, né? G0 tá lá, ó, G0, X16, C4 e agora vai fazer o roscamento interno. Então, se fosse, né, na realidade eu não ia enxergar, né? Ia estar assim, ó, tá bom? Mas aqui a gente consegue fazer essa seção aí, ó. Então ele vai estar nas passadas que o programa estabelece no ciclo, né? Então nota que eu coloquei o Z40, né? Então ele vai fazer aí 40 milímetros de rosca, de perfil roscado, tá bom? E os parâmetros PQ, né? X é 20, né? Que é o diâmetro final, roscamento interno, né? X20, o passo, né? 1,5, tá aqui. E aí nós temos, notem, né, aí, ó, como eu falei, precisa a largura da barra e da rosca, perdão, da ferramenta de roscar, né, roscamento interno, ela tem que ser compatível, né, com o tamanho do furo, tá bom? Então, são detalhes, né, pessoal, que a gente tem que levar em consideração, né, não tem pra onde fugir, né? Não tem como fugir, tá bom? A gente tem que, isso faz parte, né, da fabricação, né, a gente tem que ter as geometrias das ferramentas, né, coerentes, né? Não adianta eu colocar 50 aí de largura e na prática não vai furar, né? 50 é maior do que a peça, inclusive, né? Maior até que a peça aí nossa, né? Que tem 40 de diâmetro, tá bom? Então tá aí, ó, o perfil roscado, M9, né? Tá lá, ó, M9 para desligar o fluido de corte. Aqui não aparece no simulador. E M30 ele desliga, né, aí a nossa máquina, tá bom? Então nós vamos ter aí o perfil, vamos dar aqui uma olhada, ó. Então se eu tirar aqui, ó lá, ó, tá aí a peça bonitinha, ó. Ela foi feito o furo e ela foi feita aí o perfil roscado, né? Outra forma, pessoal, a gente fazer o furo direto, ó, seria o seguinte, eu vou trocar aqui a peça, pela peça bruta, tá aí, ó. Eu posso fazer o seguinte aqui no simulador, viu? Aqui, ó, raio diâmetro. Eu posso colocar aqui 18, que é o diâmetro da broca, né, que é o diâmetro do furo. E, ó, ele já apareceu aqui, ó, o furo. Perceberam aí, ó? Ele já faz o furo direto, ó. Perceberam? Inclusive ele faz um furo total, né? Não precisa fazer o furo, tá bom? Mas isso aqui é roubar, né, pessoal? Isso aqui a gente estaria roubando, né? Então a gente tem que fazer o que é real, né? A não ser, né, que a gente tivesse uma peça que ela já foi pré-fabricada, né? Ela veio lá, tinha um setor lá da nossa empresa, já veio lá com o furo feito, né? E a gente já só vai fazer só agora o roscamento interno, tá bom? Mas, deixa eu inclusive até rodar aqui também, vamos ver o que ele faz. Então, a gente pode usar no simulador fazer esse furo aí direto, tá bom? Mas, já que a gente vai fazer, tentar simular aí o real, né? Vamos fazer aí do jeito que geralmente a gente faz, né? A gente faz o furo, depois a gente faz o alargamento, né? Se necessário, inclusive. E depois a gente faz esse roscamento, tá bom? Então, essa ferramenta de roscar aí é uma ferramenta de ponta única, tá bom? A gente vai ver na nossa próxima aula que nós vamos fazer o roscamento, né? Usando o macho de corte. Então, pessoal, é isso que eu tinha para vocês. O ciclo, para a gente finalizar a parte de ciclo de rosca, tá bom? Na sexta-feira nós vamos finalizar essa parte fazendo o ciclo de furação. É bem simples, pessoal. Inclusive eu até já fiz aqui para vocês o G74, que é um ciclo de furação, tá bom? Nós vamos ver outro ciclo, o ciclo de furação do G83 ao G85, né? Que são ciclos que envolvem furação, tá bom? São simples também, vocês vão ver que o ciclo de bandrilhamento é simples sim. O ciclo de roscamento com baixo também é bem simples. O ciclo de furação da classe de G83 e G85
Também é muito simples, é bem parecido, inclusive, com esse G64. É até mais simples, talvez, né? Acho que é até mais simples, porque é só um bloco de programação, tá bom? Então é isso aí. A gente vai finalizar na sexta-feira, tá bom? Na sexta-feira também, pessoal, eu vou passar para vocês já a avaliação. Vou já passar para vocês essa prova P2, tá bom? E para a gente finalizar essa parte 2. Na quarta-feira, semana que vem, nós vamos ter aula, mas mesmo assim, pessoal, eu já vou compartilhar com vocês o material. Talvez até fale na sexta-feira, vou tentar até falar já desse material, que é a parte de CAD/GAN. Para a gente não perder essa aula do feriado também, na sexta-feira eu já vou falar. Geralmente essa aula é uma aula assíncrona mesmo, tá bom? Geralmente é uma aula mais teórica, eu trabalho de forma assíncrona, mas eu vou dar uma pincelada na sexta-feira, vou tentar, né, dar uma pincelada na sexta-feira e eu vou mandar esse material para vocês. É um material um pouco mais denso, mas ele é teórico, pra vocês darem uma lida sobre o que é a programação CAD/GAN, programação manual que vocês estão fazendo aí, ó. Então a gente vai ver a programação CAD/CAM, os princípios dela, tá bom? E eu vou mandar para vocês também esse material para vocês. Ele vai fazer parte da prova, da parte 3 na disciplina, mas já vou adiantar para gente não perder. É sexta-feira. E na sexta-feira da semana que vem nós já começamos, se tudo der certo, né? A gente já começa a parte 3, né? Nossa parte 3 para a gente finalizar o nosso curso, tá bom? Pessoal, então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a ciclo de enroscamento, ciclo de furação, eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos, tá bom? Ou então sobre a atividade que eu vou fazer para vocês, sobre a prova B2, eu vou ficar aqui também mais alguns minutos. E nós nos vemos então na sexta-feira para a gente finalizar com os ciclos relacionados à furação, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês e bom dia a todos. Professor, Bom dia. Bom dia. Professor? Oi, pode falar. Demóstenes, eu tenho uma dúvida.